Boa noite a você que já nos acompanha pela fanpage do Movimento Mirua no Facebook. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro quinzenal, ao programa A Voz do Axé, a Vez dos Terreiros. Sejam muito bem-vindos. Hoje o tema de debate é um tema muito interessante. Eu passo a voz ao Pai Luiz Fernando para que ele dê início a esse nosso maravilhoso encontro. Boa noite, Pai Luiz Fernando. Boa noite, queridos irmãos, o nosso saravá fraterno. Peço a benção aqui de todos os pais e mães que estão aqui conosco no Zoom do Mirua. Peço a benção também àqueles que estão como internautas nos acompanhando através da fanpage facebook.com/Movimento Mirua. Saibam que é um prazer, programa A Voz do Axé, a Vez dos Terreiros, um programa mensal, quando a gente traz realmente grandes temas, maravilhosos debates, e hoje não é diferente. Imaginem o que é ético para cobrar nos terreiros. Quem vai falar isso com detalhes para vocês e é aquele nosso pai que dá o panorama geral de como esta banda vai tocar. Não é mesmo, pai Luiz Eduardo? Com certeza, Pai Luiz, o programa de hoje está recheado de informações interessantíssimas. O tema, o senhor já falou, o que é ético cobrar nos terreiros, um tema muito interessante. Mas vamos dizer como é que vai começar o nosso programa, o que vai acontecer durante o nosso encontro, antes da gente iniciar. Para a gente aproveitar melhor o nosso tempo, o tempo disponibilizado por todos nós, por todas as lideranças aqui presentes, e a gente vai dividir a nossa reunião em 3 etapas. Na primeira parte, nós vamos escutar as lideranças que se propuseram antecipadamente a iniciar a discussão sobre cada tópico que nós vamos abordar no nosso programa. E aí, nesse momento, Pai Luiz, cada liderança vai ter até 5 minutos para expor as suas opiniões. Essas que se inscreveram antecipadamente. Agora, quando elas terminarem de expor as suas falas, as lideranças, as demais lideranças presentes, poderão também manifestar o seu interesse em querer contribuir para a conversa, para o nosso debate, e aí vão ter até 3 minutos para expor as suas opiniões. Essa é a primeira parte. Na segunda parte, nós vamos trazer aqui para a nossa mesa de debates os comentários feitos por você que está nos acompanhando no Facebook. Então, acompanhe a nossa reunião, coloque aí as suas perguntas, os seus comentários, que na segunda parte do nosso encontro nós vamos trazer aqui para a nossa roda, para o nosso círculo de debate, aquelas informações que forem pertinentes, que tiverem relação com os temas aqui expostos. E da terceira parte, nós vamos abrir os nossos microfones aí para qualquer outra liderança que ainda deseje comentar tanto as falas da primeira parte, quanto aquelas suas, do pessoal da internet, do Facebook, que foram apresentadas na segunda parte. Como o Pai Luiz disse, o tema principal que a gente vai discutir hoje é o que é ético cobrar nos terreiros. Minha gente, vocês já conseguem imaginar como que vai ser o nosso debate hoje, né? Como que vai ser quente esse debate. Então, para a gente esmiuçar, porque é um debate muito amplo, para a gente esmiuçar melhor este tema principal, nós subdividimos este tema em 3 outros subtemas que o Pai Luiz daqui a pouco irá apresentar. Não é isso, Pai Luiz? Com certeza. E olha, não faltarão reflexões, informações, troca de experiências, né? E com certeza as nossas conclusões sobre o que a gente vai tratar. Lembrando que as divergências respeitosas, obviamente, que sempre foi a característica do Mirua e também do programa Voz do Axé, né? Essas divergências respeitosas de ideias se complementam e exatamente geram as reflexões, que é o que todos nós queremos, não é isso? Então, vamos lá. Nós subdividimos, como o Pai Luiz falou aqui, em 3 subtemas para a gente poder pensar. E, se vocês me permitirem, Pai Luiz, eu trouxe mais algumas perguntas aqui para exatamente botar um pouquinho mais de pimenta nesse molho, né? Então, os subtemas são os seguintes, vamos lá. Os custos para a manutenção de um terreiro. Isso é para a gente poder ter uma noção, esses custos fixos, esses custos variáveis, né? Vamos começar falando de custos. Depois, vamos trabalhar com o que são receitas fixas e o que são receitas variáveis, né? E aí a gente vai ver, porque isso vai variar de casa para casa, porque, obviamente, a gente já conhece casas que aceitam determinadas doações, outras não aceitam.
Pronto, isso é visão de cada casa. E aí o terceiro subtema, que é o mais, vamos dizer assim, é o mais importante da gente discutir, né? É se o dirigente espiritual deve ou não ser remunerado. Fala, Pai Luiz Eduardo. Para começar esse nosso encontro, Pai Luiz, eu queria fazer 2 convites ao pessoal que nos acompanha pela internet. O primeiro é, olha, você que nos acompanha, compartilha aí com seus irmãos de terreiro, com seus pais de terreiro, com seus conhecidos esse nosso programa, porque, olha, as informações que vão acontecer hoje aqui, os debates que vão acontecer, são muito, muito importantes. E o segundo convite é, como são tão importantes assim, e a coisa aqui vai esquentar, eu queria convidar você que nos acompanha pela internet e a todas as lideranças acompanharem comigo a nossa oração inicial para que a gente possa pedir o auxílio da espiritualidade para a melhor comunicação durante todo o nosso programa. Meu Pai Oxalá, nós elevamos o pensamento a vós e a toda a espiritualidade superior, pedindo a vossa permissão, a vossa proteção, a vossa presença, junto a cada um de nós que participará desse debate de hoje, junto àquele irmão que está nos acompanhando pela internet, para que a nossa comunicação esteja facilitada, para que sejamos amparados pela espiritualidade superior, para que possamos alcançar as melhores conclusões. Acompanha-nos durante todo esse encontro, fortalece a nossa fé, abençoa-nos, guarda-nos, protege-nos agora e sempre, ilumina-nos sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Maravilha, maravilha. Agora que estamos 100% conectados com a espiritualidade superior, vamos falar de alguns de seus representantes que também estão aqui no nosso programa Voz do Axé. São eles que também ajudam a brilhantar, né, essa grande ferramenta de comunicação das nossas tradições, e eu estou falando das lideranças, né? Além de mim, que sou um dos dirigentes do Templo Estrela do Oriente, além do nosso querido Pai Luiz Eduardo, que acabou de fazer a apresentação do programa junto comigo, dirigente da Casa do Caboclo Ubirajara, além dos nossos queridos pais e mães espirituais que aqui estão. Vamos lá. Pai César de Xangô, que é da Sociedade Espírita Umbandista Caridade e Amor. O Pai Felipe, do Templo Espiritualista Aruanda. Nossa querida Mãe Rosana, do Tula, que é o Terreiro de Umbanda Luz de Aruanda. O nosso querido Pai Ricardo Polato, dirigente da Tenda de Umbanda Caboclo Urucutum, e Pai Zacarias. Então, e a nossa, obviamente, minha querida filha espiritual e secretária do Mirua, Letícia. A todos os senhores, boa noite, a vossa bênção, e vamos começar, não é isso? Que o pessoal que está nos acompanhando através da fanpage facebook.com/Movimento Mirua quer ouvir muitos ensinamentos, né? Muito bem, gente. O primeiro subtema, os custos para a manutenção de um terreiro. Vamos lá, vamos começar a dar um pontapé inicial sobre isso, a gente entendendo uma coisa, né? O Mirua está muito à vontade para falar sobre custos para a manutenção de um terreiro, porque nós temos um know-how em auxílio, em assessoria, orientação, principalmente, assessoria nem tanto, mas uma orientação gratuita que nós damos em relação à legalização das casas de axé. E aí a gente é obrigado a vislumbrar, dentro dessa realidade, esses custos antes desse ato jurídico, durante e depois. Hoje, essa semana mesmo, nós estávamos orientando a 2 pais espirituais, né? Eu até brinquei com eles, né? Eles falaram assim: Pai Luiz, beleza, assim que minha casa estiver legalizada, e aí? Aí eu brinquei com eles e falei: aí, a partir de agora, meus pêsames, porque agora que começa o babado forte, porque o senhor vai ter que contratar contador, certificado digital, e aí, meu amigo, o que não faltam são despesas, tá? E para manter aquilo tudo funcionando, imaginem, gente, principalmente nesse momento de pandemia, quando as nossas casas, né, que na verdade vivem mais de receitas variáveis do que receitas fixas, a verdade é essa, né?
Imagine um ano, né? Já vai para um ano fechados, como é que deve estar sendo. A grande realidade, claro, sem querer fugir do assunto, nós estamos acompanhando muitas casas de Umbanda e outras dos candomblés sendo obrigadas a fechar suas portas, a entregar seus imóveis, porque não tem como arcar com esses custos sem ter uma receita. Essa é a grande realidade que boa parte das nossas comunidades de terreiro estão vivendo. Então, eu lembro a vocês, na maioria dos casos, o terreiro tem aluguel para pagar, quando não tem sede própria, ele tem luz, ele tem água, ele tem gás, ele tem material de limpeza, ele tem materiais ritualísticos, entre outros. E aí nós precisamos lembrar também um outro desafio muito grande, que, por exemplo, no nosso caso, eu posso falar pelo Templo Estrela do Oriente, nós não tivemos condições de continuar bancando, nós tínhamos um funcionário, imaginem, pais e mães espirituais, nós tínhamos um funcionário com carteira registrada dentro da nossa instituição. Não tivemos mais condições de manter. Tivemos que dispensá-lo. Pagamos tudo que devia, foi um caminhão de dinheiro, mas tivemos que dispensá-lo. Aí eu pergunto a vocês, como é que o terreiro faz? Porque você viver para a manutenção do teu terreiro, do trabalho voluntário, a gente sabe que o trabalho voluntário é aquele trabalho assim, né? O voluntário, ele trabalha na hora que ele tem possibilidade de trabalhar. Na hora que ele tem possibilidade de trabalhar. Porque quando ele não tem possibilidade de trabalhar, realmente, o trabalho fica parado até que, né? Ou então você vai ter que pagar um funcionário. Então, essas questões são muito complicadas. Você tem um custo muito alto. E eu, por exemplo, tendo como exemplo o Templo Estrela do Oriente, não tenho necessidade de pagar aluguel, porque o imóvel é meu e da minha esposa e dirigente espiritual. Mas um imóvel como aquele, com certeza absoluta, a gente não ia pagar menos do que uns 2 a 3 mil reais de aluguel, pelo menos, daí para cima. E aí, com o restante do que eu coloquei aqui, luz, água, gás, material de limpeza, material ritualístico, isso vai fácil aí para perto de uns 4 a 5 mil reais aí, tranquilamente. E como é que a gente faz para honrar esses compromissos? Aí eu vou realmente passar a palavra para todos que queiram. Acredito que o pai Luiz Eduardo já está me olhando ali. Ele quer dar uma palavrinha sobre isso. E, obviamente, todos os outros pais e mães podem falar com certeza. Acusar também a presença, para nossa alegria, da nossa querida mãe Andréa de Oxóssi, dirigente lá da tenda do Caboclo Jundiara. Seja muito bem-vinda, boa noite, sua bênção. Tem uma liderança aqui que está apenas escrito tenda, depois eu queria saber quem é. E o nosso querido Pai Nelson Abelho também, seja bem-vindo, boa noite, Pai Nelson, tesoureiro do Mirua, grande trabalhador. Pai Luiz Eduardo, como é que a gente consegue manter esses custos fixos e variáveis de uma casa de Umbanda? Fala para mim, Pai Luiz. Pois é, deixa eu tentar ser conciso para aproveitar os meus 5 minutos de fala. Bom, tudo que o pai Luiz falou é corretíssimo, né? A casa de Umbanda, ela precisa pagar luz, ela precisa pagar água, ela precisa pagar manutenção, porque está sempre precisando de alguma coisa para ser feita, é consertar um ventilador, o reboco do teto que está caindo. E o que a gente percebe, na maior parte das vezes, é que o próprio dirigente, a própria mãe de terreiro, o pai de terreiro, é que acaba custeando muita coisa da sua casa. A conta de luz, a conta de água, o aluguel que o pai Luiz falou, e que não é fácil, não é brincadeira. Então, ela soma as suas despesas pessoais, aquelas despesas do terreiro. No meu ponto de vista, esse é um modus operandi, ou seja, é uma forma da coisa acontecer que poderia ser melhorada.
É obrigação, sim, de todos manterem aquela casa da forma como for possível, porque o terreiro não existe somente para o seu dirigente exercitar a sua espiritualidade, o terreiro existe para todos. Então, existem formas que todos podem cooperar e que fica menos pesado para todo mundo. Uma delas é a mensalidade, por exemplo, Pai Luiz. O terreiro, como o senhor disse, tem vários custos que são fixos. Então, a gente sabe mais ou menos quanto que é o custo fixo do terreiro, as despesas que vão ter a cada mês. É claro que, eventualmente, pode aparecer uma despesa extra, um ventilador que quebrou e que não estava esperando aquele conserto naquele momento, mas a gente consegue ter uma noção das despesas que devem acontecer mês a mês. Com esta definição, com esta ideia da despesa, é possível, sim, que se estipule um valor mensal para que seja contribuído por todos os participantes daquela corrente, pelo dirigente, sim, mas também pelos seus médiuns, pelos seus curimbeiros, pelos seus cambonos, por aquelas pessoas que pertencem ao terreiro e que usufruem daquele espaço. Usufruem daquele espaço para exercitar a sua espiritualidade. O terreiro, muita gente tem a falsa ideia, a errada ideia, de que o terreiro é do dirigente. Então, o dirigente que tem que arcar com todas as despesas. O dirigente é que tem que consertar tudo. Não, o terreiro é de todos. O dirigente é o organizador, é o diretor espiritual, às vezes não é o administrativo, às vezes até é o administrativo também. O dirigente é o cabeça, digamos assim, mas o terreiro é responsabilidade de todos. Então, uma das formas é a mensalidade, que é, sim, uma obrigação de todos zelar pelo seu espaço espiritual. Existem outras formas também, como, por exemplo, cantina, livraria, um brechó. Tem muitos terreiros que usam dessa ferramenta, né? Tem lá uma lojinha onde vende coisas que foram doadas pelos seus consulentes ou então pelos próprios médios, uma roupa mais usada, mas em boas condições, ou então que criam a sua própria lojinha, onde vendem imagens e objetos relativos à parte espiritual, imagem, defumador, vela e etc. Enfim, existem algumas medidas, sim, que podem ser usadas para ajudar nos custos fixos, e que eu vou dizer para você, nem sempre é possível, nem sempre dá para custear as despesas todas, apesar da gente ter a noção do valor mensal de despesa do terreiro, às vezes ultrapassa, às vezes a conta de luz vem mais alta, às vezes os médios não cooperam com a economia da luz, da água, e a conta vem mais alta, e da onde que sai esse dinheiro? Acaba saindo muitas vezes do bolso do dirigente, que não quer ver sua casa fechada, não quer ver a sua casa passando por necessidades. Então, existem custos fixos que devem ser olhados com carinho por todos da casa. E o dirigente tem que saber administrar isso, mostrar para todos a sua responsabilidade, a responsabilidade de cada um para cooperar com aquele espaço sagrado. E existem ferramentas para isso, como a mensalidade, como a cantina e todas essas outras ferramentas que eu citei. Acho que eu consegui falar nos meus 5 minutos. Era isso, Pai Luiz. Maravilha. Pai Felipe tem uma estrutura, eu tive o prazer, a honra de fazer uma palestra lá no TEA, no Templo Espiritualista Aruanda, uma casa, gente, assim, que imperdível, todo mundo tem que ir lá visitar, viu? Pai Felipe, eu tive um contato com um dirigente, não tem muito tempo, que disse assim para mim, eu estou legalizando a minha casa e eu não vou querer de forma nenhuma que ninguém doe nem um centavo para casa, para despesa, para nada. Tudo vai ser custeado por mim. Poxa, eu até fiquei bem feliz em ouvir isso do pai, né? Eu só não tenho condições de fazer isso porque para custear as minhas despesas já tenho que fazer isso. Ó. Imagina botando o resto. Fala para mim, Pai Felipe. Boa noite, sua bênção. Pai Luiz, eu acho que o grande desafio seria ótimo em termos de condições e evitar essa dor de cabeça toda que o Pai Luiz Fernando colocou. No entanto, o desafio que nós tivemos aqui no TEA, que o Pai Sete Flechas nos traz, é tornar essa obra perene, porque é muito ruim quando a gente vê um dirigente espiritual desencarnar e a casa fechar. E é um pronto-socorro espiritual que se fecha. Como que a gente consegue tornar que as nossas casas, todas as casas dos dirigentes aqui citados, deem continuidade à sua obra? Como que você consegue fazer a casa se pagar? Muitas vezes a mensalidade ela não consegue fechar ali, né, o valor do custo fixo da casa, porque foi como vocês colocaram, horas tem um ventilador que quebra, horas está muito calor, horas uma cadeira, tem ali a manutenção natural que acontece.
E viver, muitas vezes, do serviço voluntário, você, às vezes, parece que tem que se sujeitar. Parece que a pessoa está fazendo uma caridade para você, uma gentileza que ela está fazendo, que ela esquece que aquele espaço é do coletivo. E muitas vezes no espaço coletivo do terreiro me remete até ao espaço público, que muitos de nós não temos o devido cuidado com o que é público, porque parece que não é de ninguém. Quando você busca institucionalizar a casa dessa maneira e conscientizando, é um trabalho hercúleo, né? Que você vai ali dia a dia falando, vai ter um médium que vai ser às vezes o chato de plantão que vai tomar conta do vestiário, que vai ver como que estão as coisas no final, porque a maioria dos médiuns, no geral, quer o quê? Chegar na hora da sessão com sua roupa de santo, vestir a roupa e ir embora. E a gente nem se preocupa se a mensalidade está paga ou não. Nós aqui no TEA, por exemplo, nós no mês de setembro voltamos a funcionar e agora interrompemos as atividades uma semana antes de ser dado esse feriadão. Porque não tem condições com esse número de mortes a gente continuar aqui com as atividades parciais, como havíamos tocado. E, às vezes, quando a gente para dessa forma com as atividades, alguns médiuns se esquecem que a mensalidade continua sendo uma obrigação legal. Porque quando o médium ingressa numa casa e ela é legalizada, o médium ele se torna, além de médium, associado. E ele é responsável legal por aquela instituição. Porque quando aquela instituição, que é resguardada por um CNPJ, fecha, tudo aquilo tem que ser partilhado. Todo o material daquela casa é partilhado entre os associados, como é num clube. E até mesmo, se a casa recebe algum acionamento legal, é que nem cota extra de condomínio. Vai para os condôminos também. Mas muitas vezes, como ambos os pais colocaram, cai nas costas do dirigente. Porque a casa é dele. Ele que tem que garantir que vai ficar de pé. Poucos são efetivamente comprometidos com o templo. E aí eu não estou falando só da questão material, porque para muitos médiuns que não têm condições de pagar, a Umbanda também é acessível. Mas vem aqui, ajuda a fazer uma faxina, uma ajuda extra, e horas você precisa cobrar por essa consciência do grupo. E por isso que eu gosto de trabalhar muito com regras, procedimentos, tudo muito escrito e transparente, porque eu digo que o combinado não sai caro. E mesmo assim as pessoas tendem a esquecer com velocidade do combinado. Com certeza. E aí, mãe Rosana, tem um pessoal, viu, que é assim, eles chegam perto assim do pai, né, do pai e da mãe, e falam assim, olha, eu estou desempregado, entendeu? Não estou podendo pagar a mensalidade e tal. E aí, obviamente, a gente, né, conversa e diz assim, não tem problema, a gente, né, abre mão até você estar empregado novamente. E aí, daqui a pouco, a gente vê a pessoa empregada novamente, trabalhando e tal. Teve um caso que eu vi, o filho foi promover a festa de 15 anos da filha, quer dizer, aí estava promovendo a festa, mas não tinha condições de pagar a mensalidade, entendeu como negócio? E como eu fiz um curso de cara de pau com meu pai durante 13 anos, eu fiz um doutorado. Meu pai era português, aqui de português bem grossos, entendeu? Então, ele era assim muito tranquilo para cobrar as pessoas na hora. Ele fazia com a mão assim, ó. Sabe o que quer dizer isso? Ele disse, ó, tua dívida está com cheiro de mofo. A pessoa já sabia do que se tratava. Eu fiz esse curso de cara de pau. Chama a pessoa e diz assim, meu filho, e aí? Está trabalhando, está ganhando dinheiro, e a mensalidade lá? Se a gente não chega em cima, não rola não, mãe Rosana. E aí? É verdade, sim, pai Luiz. No Tula, né? O Tula é uma instituição ainda muito nova, nós ainda não temos, né, essa vivência, porque nós não chegamos a abrir, ainda, como está um grupo ainda muito familiar, todas essas despesas de manutenção, né, e do próprio espaço é feito entre nós, que somos os membros da família. Mas a gente já sabe que vai ser um desafio muito grande a partir do momento em que nós tivermos médios, de fato, né? Um número de médios na casa. E eu entendo também que o dirigente, como o pai falou, ele é o cabeça, mas o terreiro é de todos. Então, essa consciência tem que partir de todos os médios, porque senão a gente não consegue manter realmente uma casa de Umbanda. Pois é. E aí eu pergunto, como custear os trabalhos espirituais com essa máxima, né, que virou um tabu dentro das nossas tradições, que Umbanda é caridade, Umbanda não cobra nada, beleza.
mas até que página? Porque eu já ouvi um pai espiritual também falar, gente, o seguinte: eu prefiro vender curso do que vender ebó. Eu já ouvi um pai falar isso. Entendeu? Então, como é que a gente faz aí? Como é que a gente faz isso? Quem é que quer falar? Pai Ricardo, temos a mãe Andréia, temos pai César, temos pai Nelson. Vamos lá. Como é que a gente consegue essa mágica de custear as nossas casas sem ter realmente uma receita fixa? Pode falar, mãe Andréia. Libera só o seu som. Libera seu som, por favor. Não, aí a senhora tampou a sua imagem. Agora vai ter que liberar a imagem e o som. A imagem voltou, agora o som está do lado do botãozinho da imagem. Vê se não tem um traço. Agora Foi? Sim. Tá. Foi. É porque eu estou numa... Boa noite a todos, né? A bênção a todos. Oxalá nos abençoe. Luiz, quando você perguntou lá sobre a tenda, é que eu estava em duplicidade aqui, eu já fechei lá, tá? Tá bom, tá ótimo. Eu também. Bom, é muito complicado, né, esses pontos, porque quando você coloca que a Umbanda, a gente incute isso, porque isso foi passado para a gente desde quando a gente entra no terreiro, que Umbanda é caridade, que não se cobra. Mas quando a gente passa a administrar, a ser um dirigente de culto, a gente começa a ver que não é bem assim, né? Não é bem assim. Eu tive grandes problemas com esse tabu. Cobrar ou não cobrar, entendeu? Hoje eu tenho um regimento interno e eu sou bem rígida com os filhos. Quando eles entram, eles já sabem a responsabilidade. Eu tenho umas regras rígidas para mensalidade. Claro que cada caso é um caso, a gente pode ser muito mais maleável em algumas situações. Mas, na sua pergunta, quando a Casa São Jundiara foi aberta em 1998, nós vamos fazer 23 anos agora em setembro, era horrível esse tabu. Porque a Umbanda é caridade, a Umbanda não pode cobrar, e as pessoas batiam na porta a hora que fosse, as pessoas, uns não respeitam mesmo, né? Principalmente quando a gente mora no terreno da casa, né? do terreiro. E é muito complicado isso. Eu tive como eu falei, essa dificuldade muito grande. O que aconteceu comigo? Eu procurei vários amigos zeladores e conversei, me abri. E aí eu fui vendo que isso é uma coisa interna nossa. Não sou contra quem não cobre, tá? A Casa São Jundiara continua fazendo a caridade, mas algumas situações de obrigações tem uma cobrança de salva, que é uma coisa antiga na Umbanda, né? Algumas casas, é muito antigo isso. E quando a gente fala isso para algumas pessoas, para alguns zeladores, meu Deus, mas não se cobra, né? Isso não pode. O que a senhora recebeu de graça, isso a gente ouve muito, né? O que nós recebemos de graça, nós temos que passar. Existe um limite. Existe um limite. Essa semana, o Papa suspendeu o pagamento dos cardeais. Reduziu, né? Reduziu. Aí eu fiquei imaginando, cardeal, bispo, com toda a regalia que eles têm, que é passado pela diocese, arquidiocese, seja o que for, que eu não conheço muito bem essa nomenclatura, eles ganham, eles têm o prolabore deles. Né? E se ele rezar missa, se ele não rezar missa, se ele dá extremunção, qualquer ato religioso, isso está incutido.
E a gente carrega esse fardo, entendeu? De não poder cobrar. O pastor, ele cobra. O padre, ele cobra. O zelador do candomblé, isso não foi incutido a ele, que ele não pode cobrar uma mão de jogo, que ele não pode cobrar um ebó. Porque isso é uma coisa, Luiz, que vem lá de trás. Entendeu? Eu sofri muito com isso, mas já tem 5 anos que eu consegui passar por esse sofrimento, entendeu? Passar por cima, né? Pois é. Consegui passar. E a mãe Andréia falou uma questão que eu vou transferir aí para quem ainda não falou, tem pai Ricardo, tem pai Nelson, tem pai César de Xangô. Exatamente, passo para ti, pai Ricardo, essa bola. Umbanda é caridade, não se cobra. Tá, mas vamos lá, vamos pensar nessa... Pensa comigo, pai Ricardo, essa questão de caridade. O que é caridade? Primeiro precisamos examinar o que é, na acepção da palavra, no conjunto da obra, né? O que é caridade. E aí conto rapidamente um caso. Chegando, trabalhei 16 anos em Copacabana, estava lá um irmão lá, com a mãozinha assim estendida, eu pensei que era para botar um dinheiro ali. E tirei do bolso, já estava atrasado praticamente para o trabalho, foi botar o dinheiro, ele tirou a mão, falei, não é isso não. Eu queria conversar, porque eu saí da minha casa, que eu estou em divergência, em briga com a minha esposa, com meus filhos, não sei o quê, papapá. O camarada queria botar para fora o que ele estava sentindo, ele não queria dinheiro. Olha só. E aí eu fico pensando, graças a Deus o Miru nos permitiu conhecer muitas casas, em que você vê muitas vezes não cobrar e, de repente, você não acolheu, porque uma coisa é você chegar, dar o passe, outra coisa é a pessoa chegar, você conversar e você acolher aquela pessoa que está ali com aquele problema. Então, a gente pensa numa caridade como um acolhimento. E essa questão do cobrar ou não cobrar é mais ou menos por aí. Esse negócio que está combinado não é caro. Se a pessoa aceita, fica. Não aceita, ela vai procurar onde não faça. Como é que o senhor vê isso, pai Ricardo? Boa noite. Boa noite a todos, a bênção de todos. Eu tenho uma visão sobre essa parte da caridade. A gente tem aquela máxima da manifestação do Espírito para a prática da caridade, né? Isso vem desde a fundação desde a fundação da Umbanda pelo seu Zélio, acabou das 7 Cruzilhadas e tal. Então, essa coisa de cobrar os trabalhos, né, sempre foi uma seara do candomblé, do Ifá, daquelas outras vertentes africanas, de matrizes africanas, não importa, né, África urbana, que seja a linha do Ifá da pessoa. A Umbanda, pelo menos eu nunca cobrei. O que eu faço é sempre cobrar a mensalidade, né, como o pai Felipe falou, é complicado, porque tem pessoas que você conversa antes, aí chega na hora, depois que entra para casa, e eu não engano ninguém, sempre falo isso, e as pessoas esquecem de pagar, deixam de pagar. Aí eu tenho um tesoureiro, a secretária, a dona Antônia, que vê essas partes. Aí ela é tipo um SPC, um Serasa, né? Renegocia, faz zera a dívida da pessoa, começa do zero. A gente não está aqui para criar dívida com ninguém. A gente quer que as pessoas entendam que a casa necessita de ajuda. Chegaram a cogitar muito tempo atrás de pedir alguma contribuição para assistência. Eu tenho uma urna daquela de colocar doação. Eu fiquei 6 meses com ela fechada. Quando eu abri, tinha R$14. Então, a própria assistência que vem, né, pedir ajuda, cura, isso, aquilo, outro, emprego,
qualquer coisa, a própria assistência não tem o hábito de perguntar se precisa de alguma ajuda, se tem alguma contribuição para fazer. Ninguém nunca chegou para mim e falou: eu quero ser um dizimista, né? Como dizem os evangélicos e tal. Nunca vi isso. Então, sempre fica nas costas dos médios. Né? Eu tenho, como senhor, um privilégio de ter um espaço que pertence a mim, na frente da minha casa. A manutenção é toda feita pelo meu pai, que tem 72 anos. Uma hora isso vai acabar, não vai aguentar, vai falecer, e ele que faz tudo. Então, de pintura elétrica aos banquinhos dos pretos velhos, tudo ele faz. Então, fica muito difícil. Eu não sei como é que vai ser daqui a um tempo. E a gente tem essa rotatividade de médicos. Com a pandemia, sumiram vários médicos. A gente entende que nem todos estão confortáveis em vir, mas também eles sumiram e não são mais contribuintes. Eles não entram mais com mensalidade nenhuma. Então, a gente que já tem uma dificuldade transforma essa dificuldade em algo maior, né? Então, bem complicado, assim. Esse caso que o senhor está contando aí, pai Ricardo, da caixinha, vou até jogar isso para o pai Nelson. Nós também botamos uma caixinha dessa lá na frente da assistência, né? Faça aqui a sua doação. Então, eu chego lá na frente, sempre faço uma palestrazinha antes da gente começar, digo assim: olha só, gente, aqui não tem pare de sofrer, aqui não tem consulta particular, aqui não tem jogo disso, jogo daquilo, tem nada. Aqui o que tem, vocês estão vendo aqui, é isso aqui. Essa consulta aqui e é tudo no 0800, é tudo no amor. Agora, tem uma coisa, e também não tem que correr a sacolinha aqui, não tem isso. Agora, tem uma coisa, está aqui a caixinha aqui, por favor, tal, né? Uma vez um médium vira para mim, olha só, eu tive que rir, gente. Vem cá, pai Luiz, o senhor não fica constrangido, não, de botar essa caixinha na frente da assistência e dizer assim: faça aqui a sua doação? Eu falei: como é que é o negócio? E eu ficar constrangido? Eu fico constrangido, meu filho, quando as contas chegam para pagar e eu tenho que escolher qual é a conta que eu vou pagar, amigo. Aí é que eu fico constrangido. Para com isso. Olha, vou ser muito sincero, eu sou uma pessoa muito legal com todo mundo, ajudo, está tudo bem. Agora, vamos e venhamos. A grande maioria, amigo, se você não cobrar, não ficar em cima, o pessoal não quer saber o quanto que a tua casa gasta de material de limpeza, isso, aquilo outro, não. É só o venha a nós, o vosso reino não rola, não. Já vou deixar a senhora falar, mãe Andréia. Boa noite, pai Nelson. Sua bênção. Boa noite, meu velho. Boa noite a todos. Olha, eu venho de uma casa de 80 anos, mais ou menos. Lá passava a sacolinha. Ei. Sempre tem os caras me passava a sacolinha, sempre umas moedinhas, sempre umas coisinhas. E com a experiência nessa casa, tinha uma caixinha lá de doação de velas. Quando chovia, numa noite de lua cheia, às vezes tinha uma caixinha de vela. Então, a experiência que eu tenho é que a assistência, ela precisa ser induzida. Você não precisa pedir formalmente, você tem que induzir. Olha só, nós gastamos muitas velas, gastamos charuto, gastamos vela de 7 dias. Quem quiser contribuir, se você começar a trabalhar isso, começa a dar retorno. Tá? Meu terreiro é minha garagem, né? Sai o carro, entra um bando, sai um bando, entra um carro. Eita. E tem funcionado. A assistência que vem tem trazido o meu pacotinho de vela. Eu faço meu folderzinho de divulgação e está lá. Opcional, um pacotinho de vela de 7 horas. E tem funcionado. Mas se você não induzir, se você não falar nada, o pessoal acha que é grátis, é caridade, acha que cai do céu. Acho que o Santinho, o preto velho, dá o jeito dele. Ele arruma o dinheiro para pagar a luz, tudo. Entendeu? Olha, tem uma... Vocês preparem-se. Se vocês estiverem em pé, sentem, porque aí vocês vão rir. Essa eu vou dar o nome do santo, para passar ali para a mãe Andréia falar que ela levantou a mão. O médium, não foi na minha casa não, tá? O médium virou para o pai espiritual e falou assim: pai, vem cá. Poxa, eu trabalho aqui incorporado e tal, atendo um monte de gente.
eu vou ser obrigado a pagar mensalidade? Aí o pai espiritual, que eu digo quem é o meu padrinho do Templo Estrela do Oriente, pai Armando, lá do Templo A Caminho da Paz, virou pro filho e falou assim, mas vem cá, meu filho, você acha que eu pago conta de luz com ectoplasma, por acaso? Entendeu? A pessoa ficou, rapaz, parecia avestruz, enfiou a cara no chão. Tu imagina, quer dizer, o camarada trabalha incorporado, ele não precisa pagar mensalidade. Aí a gente paga as contas todas com ectoplasma, né, mãe Andréia? Só aproveitar o que o pai Abel falou, por isso que eu levantei o dedo também. Aconteceu uma coisa agora na pandemia, que a nossa casa também está fechada, né? Nossa casa é uma casa antiga, e toda casa antiga sabe que cede o terreno, né? Cedeu uma parte do nosso quintal. E eu fui fazer esse levantamento. Quando você mexe numa coisa, escangalha a outra, né? Não tem jeito. Eu estou toda de quarta a domingo no terreiro. Eu conto nos dedos quantos filhos procuram a casa para falar assim, a senhora precisa pelo menos que eu fique um pouquinho olhando o pedreiro. Entendeu? Por exemplo, a gente faz agora a rifa para ajudar a pagar as contas. Agora eu faço assim, o pessoal fala assim, mas isso é constrangedor, porque são aquelas rifas que tem aqueles nomezinhos, né? Então eu tiro a foto e boto lá no grupo do Zap. Você acha que dá certo? Para uns não, para outros não, né? Agora, uma ideia que eu quero deixar aí, como o pai Abel falou, aqui eu também faço uma preleção, entendeu, Luiz? Antes da sessão, com assistência. Nós temos os sócios amigos, que pagam uma mensalidade para ajudar a nossa casa. E toda vez eu falo a mesma coisa. E quando eu chego perto da assistência para conversar, a primeira coisa que eu falo é a seguinte, a Suderj informa, que os mais antigos que gostam de futebol sabem o que eu estou falando. Então, na brincadeira, eu consigo trazer assistência para perto do terreiro. Então, também o que está faltando, aí que eu quero chegar no ponto, é o dirigente também perder essa vergonha, né, de pedir, de conversar com a assistência. Porque eu também já fui em várias casas que a assistência fica sentadinha ali como fosse assistindo mesmo, no ato de assistir. É só isso que eu queria complementar. Isso é importante para o dirigente também ter essa motivação, entendeu? Isso faz parte. Não é nem pedir, não é nem implorar, é chegar e comunicar, rapaziada, nós consumimos e nós precisamos de... Tem pessoas que querem ajudar e não sabem como. E se nós não informarmos, eles vão continuar não sabendo. E o pessoal acha que o dinheiro é sujo, o dinheiro é proibido, então doa a vela. O pai Luiz Eduardo pediu para falar, agora eu não sei se é o caso, pai Luiz Eduardo, mas como a mãe Andréia falou, eu não tenho qualquer vergonha de pedir, não. Sou filho de cego também mesmo. Peço como uma cara de pau. Eu não estou pedindo nada para mim, graças a Deus não preciso, não está sobrando, mas também não está faltando. Peço nada para mim, peço para o terreiro. E o senhor, pai Luiz, tem constrangimento de pedir? Fala para mim. Eu acho a Umbanda uma religião maravilhosa, né? Ela é muito diversificada e ela dá a oportunidade da gente ter opiniões diversificadas, sem qualquer tipo de julgamento ou de constrangimento. Eu queria expor a minha opinião sobre essa questão da cobrança. Eu acho que o terreiro, como eu disse inicialmente, tem várias questões fixas para pagar todo mês, tem uma série de coisas que todo mês vai gastar dinheiro, coisas eventuais que acontecem, mas existem formas de você conseguir esses recursos. Lá na Casa do Caboclo Birajara não temos vergonha de pedir não. Essa ideia de que dinheiro é sujo é uma coisa que a gente tem que tirar da nossa mente. Dinheiro não é sujo. Ele nos dá condições de fazer uma série de coisas, de viver, inclusive. Agora,
em que momento e de que forma esse dinheiro entra para casa. Então, lá na Casa do Caboclo Birajara, por exemplo, nós fazemos rifas, nós fazemos eventos, festa, almoço beneficente, nós convocamos o pessoal para ajudar a conseguir doações. Pedimos para os médios, vamos pedir doações, estamos passando por uma fase difícil, vamos pedir doações. Nós pedimos a assistência também, olha, quem quiser contribuir, tem a caixinha de doação aqui na secretaria, você pode contribuir. Nós temos sócios colaboradores, que não são médios do terreiro, os médios pagam a mensalidade, e sócios colaboradores que são as pessoas que simpatizam com o terreiro, que querem contribuir com alguma coisa, R$5, R$10, R$20, e a gente faz campanha de sócio colaborador, a gente fala, olha, se você não é ainda um sócio colaborador e gosta da nossa casa, venha ser sócio colaborador, procuramos dar alguns benefícios para sócios colaboradores. Com isso, nós conseguimos a autossuficiência da casa em termos financeiros. Hoje a gente, tirando esse período da pandemia, porque na pandemia as pessoas esquecem de pagar mensalidade, as pessoas esquecem que o terreiro continua tendo conta de água e de luz e diminuem as contribuições. Tirando esse período da pandemia, em períodos normais, nós conseguimos sim manter a casa autossuficiente. Antigamente, no começo, saía do meu bolso, hoje não sai mais do meu bolso, fora do período de pandemia, não sai do meu bolso. A gente consegue, com todas as estratégias, com toda a criatividade, a gente consegue resolver as questões financeiras. Em relação à cobrança pelo trabalho espiritual propriamente dito, eu sou daquele grupo que acha que não deve cobrar. Não julgo ninguém, enfim, como eu disse, a Umbanda é maravilhosa justamente porque permite essa diversidade tão grande de ideias e de concepções. Mas eu sou do grupo que acha que a gente tem que dar de graça o que de graça a gente recebeu, que é a nossa mediunidade. É um dom espiritual que eu não paguei nada para ter aquilo. Eu me sentiria, assim, muito constrangido, não de pedir dinheiro eu peço, mas eu me sentiria muito constrangido do meu caboclo, do meu preto velho, dar um conselho para alguém e no final eu falar, olha, foi R$50 o conselho do meu preto velho. Então, trabalhos espirituais nós não cobramos de forma alguma. Nós cobramos mensalidade. Se tiver que usar a vela para alguém, flor e etc., a pessoa traz de casa, a gente vai usar o material que ela trouxe. Se ela não tiver condições, a gente doa. Mas, enfim, nós entendemos lá na Casa do Caboclo Birajara que a caridade, ela envolve o doar sem intenções, sem segundas intenções. Então, eu não tenho problema em pedir, não tenho problema em fazer rifa, fazer evento, pedir para vir ser sócio colaborador, fazer curso que às vezes a gente pode até cobrar aquele curso. Enfim, com isso a gente consegue toda a renda que normalmente é necessária sem vender o trabalho do meu caboclo, sem vender o trabalho do meu preto velho. Mas, como eu disse no começo, não há julgamentos, não há condenações, são visões diferentes dentro da própria Umbanda e que motivam, inclusive, este nosso encontro de hoje, para que a gente veja, para que a gente conheça muitas visões diferentes. E aí, seguindo nessa linha do Pai Luiz Eduardo, a gente pode até, cada um de nós, dar uma ideia do que é cobrado dentro da sua casa. Por exemplo, lá no Templo Estrela do Oriente, nós não cobramos, obviamente, consultas, obviamente, não cobramos, mas o restante. Nós temos a mensalidade dos sócios, nós temos, durante 3 vezes por ano, nós fazemos uma ritualística, que é para todos os médios. Aí o que se cobra é uma taxa para o pagamento do material. Então, isso é cobrado também. E é cobrado também o curso Umbanda Sem Fronteiras, embora existam pessoas que muitas vezes chegam até nós e que querem fazer o curso, mas não têm condições, que estão desempregadas e tal, a gente dá uma bolsa de 100% e não há qualquer tipo de problema, entendeu? Então, basicamente é isso. E lá no Templo Espiritualista Aruanda, Pai Felipe, o que é cobrado lá? O que vocês costumam fazer? Muito em linha com o que Pai Luiz Eduardo e você, Pai Luiz Fernando, falaram. Aqui nós temos a mensalidade instituída e tem médios que às vezes acabam sendo isentos por alguma questão de situação financeira. Às vezes falta essa consciência, como foi muito demarcado por aqui. A gente não faz cobrança por nenhuma consulta espiritual. A gente criou a rotina que tem, tanto que Pai Nelson como Mãe Andréia falaram, aculturamos a nossa assistência, que é a nossa consulta espiritual, a gente pede 1 quilo de alimento não perecível pela consulta. Porque hoje a gente faz um trabalho de captação de quase 2 toneladas de alimento mês e muito vem pela consulta e pela assistência da casa. Então, é claro que quando uma pessoa chega aqui sem o alimento, ela não deixa de ser atendida por conta disso.
mas é um aculturamento realizado até nas sessões a gente pede isso. Eu já tive enfrentamentos com médiuns que achavam um absurdo passar uma rifa no terreiro, ou fazer um bingo, que era algo profano. E, assim, desculpa, você entrou na casa já sabendo, por isso eu não convido médium nenhum a ingressar na corrente, para ele ver bem aonde ele está ingressando e se ele está de acordo com a gestão, porque a gestão administrativa nos cabe. Os nossos amigos espirituais podem até dar um toque, uma inspiração, mas não tem porque o caboclo-chefe dessa casa vir para falar sobre questões administrativas com os médiuns. Isso compete à gestão do terreiro, essa parte física, a nós, dirigentes espirituais. Então, aqui a gente faz rifa, tem cursos, tem um atendimento social que é realizado com baralho cigano. O mesmo jogo que o oraculista joga lá fora, ele vem aqui e joga, e 50% fica para casa, 50% para ele. Quando a gente para ver, às vezes a gente recebe num curso que é ministrado por um professor de fora R$30, R$20. Vale a pena? Efetivamente, não diretamente, mas pela difusão do conhecimento, por trazer pessoas para casa. Então, existem outras formas, a livraria, o bazar, a rifa, a cantina. A gente tem que buscar inventar da melhor forma de captar. Então, é a forma que a gente se mantém por aqui. E lá, mãe Rosana, na sua casa, como é que vocês estão fazendo para, principalmente nesse período de pandemia, para poder bancar tudo? Qual é a criatividade de vocês? Como eu falei no início, ainda nós estamos num grupo muito familiar, então todas essas despesas vêm sendo rateadas pela própria família. Mas uma coisa eu acho que é muito importante foi o que o pai Abílio falou, a questão de criar, né, essa aproximação com a assistência. No nosso caso, nós não temos ainda uma assistência, né? Porque, como é muito familiar, são mais os parentes, os amigos, aquelas pessoas mais chegadas que, no primeiro momento, estiveram conosco. Mas essas pessoas foi fundamental, né, para que a gente pudesse fazer todas as obras que foram necessárias naquele primeiro momento para a abertura do terreiro. E aí, uma situação que foi muito legal, né, não só com essas pessoas, mas também com os amigos, né, a criação desse laço, estabelecer esse laço com os amigos, foi que, mesmo não estando abertos, no ano passado nós fizemos uma campanha no Dia das Crianças, que a gente fazia, né, sempre dava doces para as crianças, nós fizemos uma grande campanha na internet e várias pessoas que nem conheciam a casa, né, eram simpatizantes, também participaram dessa campanha. Então, eu acho que estabelecer esse vínculo, né, com a assistência, com a comunidade, com o entorno, é fundamental para poder ajudar, né, a manter a casa de pé. Maravilha. E aí, mãe André, como é que é lá na tenda do Caboclo Jundiara? Fala para mim. Como é que vocês cobram lá? Ou o que vocês cobram? Isso, libera o som. Bom, o que a gente está indo, né? Tá. O que nós fazemos? Agora sem querer. Isso, agora voltou. Nós temos os sócio-amigos que nós damos. Eles são os primeiros, têm a prioridade em pegar fichas, né? Em participar de eventos, bingos. Nós fazemos bingos beneficentes. Nós temos a nossa feijoada de São Jorge, que ano passado, por conta da pandemia, nós não pudemos fazer. E esse ano nós estamos fazendo a 7ª feijoada de São Jorge drive-thru. E a gente está divulgando isso com assistência, porque nós temos um grupo no Zap, onde eu administro, que é Informes da Tenda, da TUCJ. Então, todas essas pessoas se cadastram, dão o telefone na secretaria, né, o Zap. Eu insiro essas pessoas nesse grupo e eles têm todas essas informações do terreiro. Legal. Evento, obra que vai ocorrer. Nós estamos precisando de óleo usado que a gente recebe e que a gente converte em troca de material de limpeza, pano de chão, essas coisas, né? Básico, vassoura, já é uma ajuda para a gente, para a tenda. Nós temos a mensalidade, nós temos as doações que as pessoas nos procuram. Eu sei que a casa está precisando,
Mãe Andréia, a senhora falou lá na preleção que precisa pintar o terreiro. Recebemos também material de construção. Várias pessoas às vezes chegam aqui, olha, sobrou um balde de areia, a senhora aceita? Aceito. Vou ensacando, vou guardando, né? Eu tenho um espaço relativamente bom, vou guardando e sempre é uma ajuda. Entendeu, Bacana. Luiz? Muito bom. Uma coisa importante, nós na tenda, como o pai Luiz colocou, nós não cobramos as consultas com caboclo, com preto velho, nós temos as consultas particulares, porque antes nós não tínhamos essa coisa da consulta particular, né? Mas porque quem vem na consulta particular não é a mesma pessoa, não é o mesmo grupo que vem na assistência em dia de gira. É outro propósito, né? É uma outra assistência, é um outro objetivo. É nesse sentido, entendeu? E nós fazemos os bingos, agora mesmo nós estamos com uma rifa, né? Já temos a feijoada drive-thru, que as pessoas já estão vindo, vêm até na porta do terreiro, ela recebe a feijoada, se ela quiser levar cervejinha, Coca-Cola, sobremesa, vai no combo. Isso é uma maneira da gente... É uma maneira da gente receber, entendeu? Fiquei com água na boca. Fiquei com água na boca, gente. Não é fácil administrar, mas a gente tem que se reinventar, entendeu? Porque, como foi colocado, o cartão de crédito mês que vem vai bater da obra que eu estou fazendo. E a mensalidade não vai cobrir, entendeu? E haja remédio debaixo da língua para pagar esse cartão de crédito, pai Ricardo. Não é mole, não. O que o senhor cobra lá na sua casa? Fala para nós. Vamos lá. Antes da pandemia, a gente realizava também bingo, essas coisas. Aí temos a parada para da pandemia. A gente cobra a mensalidade dos médios, tudo é cobrado, pedido a contribuição dos médios, é acordado antes. E agora, com a pandemia que reduziu o número de contribuintes, quando temos alguma outra questão, fazemos um outro rateio dentro do possível para conserto de alguma coisa, compra de material, alguma coisa assim. A gente não está sobrando, mas está dando para quitar as coisas, está dando para pagar. Honrar os compromissos, né? Está dando para honrar tudo. Eu acho que aos pouquinhos a gente vai conseguindo crescer. Esse ano não dá para pintar mais para frente, por aí vai. Pai Nelson, e aí na sua casa? Está dando para honrar os compromissos ou está escolhendo qual é a conta que vai pagar? Fala para mim, Pai Nelson. Não, meu velho, graças a Deus aqui em casa, como ainda é minha garagem, eu tenho mais necessidade de velas. Então eu induzo o meu pessoal a trazer vela e tem funcionado. Quando o pessoal vem, traz seu pacotinho de vela, tem sanado minha primeira necessidade. Uma média minha, pai, vamos fazer uma mensalidade? Tá, vamos. Só ela paga. A gente estamos evoluindo isso aí ainda, está amadurecendo essas ideias. Quer dizer que a sessão, então, na sua garagem, um dia a sessão é automobilística, no outro dia a sessão um bandista, isso aí. E uma coisa que o pai Luiz da Tenda Birajara falou, o meu preto velho não aceita que eu cobre pelo atendimento dele. O que eu faço, eu posso até cobrar uma salva, mas o meu preto velho ele não aceita. Ele atende e não pode ser cobrado. Aí, na questão de querer, não, ele simplesmente não aceita. Ok? Maravilha. Eu vou agora que nós estamos recebendo a presença da nossa querida mãe Adriana, muito feliz por ela chegar. Boa noite, mãe, sua bênção. Boa noite, pai Luiz. Seja muito bem-vinda. A todas e todos. Eu falei que eu ia entrar um pouco atrasada, porque eu estava numa live. Com certeza, mas com deu certeza. Tempo, graças a Deus. Eu vou começar pela senhora o terceiro subtema. Porque o que acontece? Porque o que acontece? Vou começar com um exemplo que aconteceu lá no Templo Estrela do Oriente. Olha só, gente. Eu sempre trabalhei, sempre tive minha parte profissional e minha esposa também.
O último emprego da minha esposa, que, aliás, era praticamente o mesmo segmento da mãe Andréia, ela foi, durante 8 anos, responsável pelo setor de recursos humanos de uma grande empresa aqui do Rio. Trabalhou 8 anos ali. Só que o que aconteceu? O Templo Estrela do Oriente foi inaugurado em 2007 e a Umbanda parece assim meio que um polvo. Não sei se vocês já notaram isso, né? O polvo com aqueles tentáculos, né? E aí é uma atividade hoje, outra atividade amanhã, e vai aumentando mais atividade, mais. Quando tu vai ver, você está ali todo engalfinhado ali, lotado de compromissos, e o dia 24 horas por dia não tá dando, né? Você precisa ter um dia com 36 horas. Moral da história. Chegou num determinado momento do Templo Estrela do Oriente que a minha esposa, embora tenha sido demitida, que foi bom que ela recebeu toda a indenização dela e tal, mas ela foi demitida com 8 anos de casa. E aí a pergunta que se faz é o seguinte: no nosso caso, propriamente, imagine se ela não tivesse o esposo dela, que sou eu. Para nós o dinheiro não sobra, mas também não falta. Mas até hoje, graças a Deus, sempre bancou as nossas despesas em casa. Imagine se ela não tivesse como largar o emprego e trabalhando, como é que ia fazer? Aí a pergunta do terceiro subtema é: o dirigente espiritual, seja ele das umbandas, seja ele dos candomblés, queria ouvir sua opinião, mãe Adriana. A senhora acha que ele deve ser remunerado partindo de uma premissa que o padre tem cota, o padre, cada igreja tem uma cota para bater. Tem cota, descobri isso, gente. Se não bater, ele é transferido para outra igreja. O pastor, mais ainda, aquilo parece uma franquia, você tem cota para bater. O dirigente espiritual, ele deve ser remunerado, na sua opinião, mãe Adriana? O que a senhora acha? Eu acho que a religião ela não tem que servir para enriquecer ninguém, tá? Primeiro momento. Mas eu acho que deveria, sim, né? Eu acho que é muita dedicação. Há momentos que... Eu ainda não cheguei nessa fase, mas há momentos que você fica, foi o que o senhor falou, 24 horas por dia em função do terreiro, em função da casa, e eu acho que deveria sim. Inclusive, eu acho que até no INSS já enquadrou o babalorixá e a lorixá como profissão, sacerdote, sim. Como sacerdote, para poder ter benefício da aposentadoria, entendeu? Eu acho que sim, eu acho que teria que sim ser remunerado. Não sei de onde viria essa remuneração, né? Porque uma coisa são as religiões, por exemplo, a católica, que é uma religião que é muito antiga, né? E sempre foi bem, como se diz, bem organizada a nível financeiro, porque a riqueza da Igreja Católica ela vem de doações e vem de muitos séculos aí de doações de heranças, né, de pessoas, né? E nós, de matriz africana, né, que é Umbanda e Candomblé, nós sabemos o quanto nós somos perseguidos e sabemos que nós não temos essa mesma relação, né? Às vezes, até para considerar que nós somos religiosos, tão quanto um papa, um padre, um dom, né? É complicado. Eu escuto muito falar, eu vou até passar essa perguntinha agora para o pai Felipe, que ele me falou em off, que daqui a pouquinho ele vai precisar sair, que ele tem um compromisso dentro da casa dele. Eu escuto muito falar o seguinte, que é outro tabu, né, que o dirigente realmente ele não pode ser remunerado. Uma vez eu fui fazer até uma palestra numa casa para falar sobre isso, né? Eu disse o seguinte, que aquilo que é combinado não é caro. Se está lá pendurado na parede que o dirigente é remunerado, você não concorda com aquilo, vai seguir sua vida. Eu acho que a gente não vai deixar de ser amigo por causa disso, entendeu? Então, eu conheço um dirigente que você chega perto dele e diz assim, eu nunca na minha vida, pode abrir minha carteira de trabalho, eu nunca tive um emprego na minha vida. Eu vivo a minha vida toda, 24 horas por dia, à disposição das pessoas. E realmente a casa dele tem um movimento muito grande. Agora, eu pergunto, pai Felipe,
Como é que eu posso apontar o dedo para um dirigente como esse, a partir do momento que eu já tive informações dele ter, através do sagrado trabalho dele, ter livrado pessoas do suicídio, ter evitado que família se destruísse, entre outras coisas, como eu posso julgar uma pessoa que trabalha de forma remunerada? Qual é a sua opinião sobre isso, pai Felipe? É um assunto bem delicado, né, pai Luiz? Visto que tem pessoas que acabam dedicando a vida toda, mas como equalizar isso dentro? Eu vou falar pelo meu princípio da não cobrança da consulta espiritual. A casa ela teria que ter uma manutenção que conseguisse suprir um prolabore. Ninguém, até onde eu tenho conhecimento, paga para falar com um padre lá na casa paroquial. Ninguém paga para falar com um pastor no gabinete. E a mesma coisa com um dirigente espiritual. Com isso, o combinado teria que estar muito claro. Quanto que é o prolabore ali, como tem o pastor, uma arrecadação, alguma coisa assim. E é claro também que aquela pessoa teria que avaliar se aquilo está alinhado também com o propósito de vida. Porque uma coisa nós temos aqui nossa missão espiritual, mas eu tenho objetivos acadêmicos, objetivos profissionais e algumas realizações. E às vezes, alguns irmãos passam pelo seguinte fato: o dirigente trocou de carro, usou o dinheiro do terreiro, o dirigente fez isso. Já existe esse julgamento, porque essa maledicência acontece onde tem ser humano. Então, eu acho que está ali instituído, estabelecido, e você chegou e já sabia, por isso que é importante a pessoa, antes de ingressar numa casa, ela avaliar bem, ela ver se ela coaduna dos princípios daquela casa, é bem importante, na minha opinião. Pai Luiz Eduardo, esse negócio que o pai Felipe acabou de dizer, o dirigente trocou de carro, ele está vivendo disso e tal. No meu caso, não ia rolar, não ia rolar isso não, sabe por causa de quê? Porque, olha, o imóvel lá que o TEL funciona, fui eu que comprei. Quando a gente começou, não tinha corrente mediúnica nenhuma, era eu, minha esposa, meu filho e minha nora, éramos 4. Eu ia cobrar mensalidade de quem? Os espíritos não pagam mensalidade, com certeza, né? Entendeu? Então, o que eu tive que fazer? Tive que comprar, porque se eu fosse alugar, como é que eu ia pagar o aluguel? Não tinha médium para pagar o aluguel, então eu comprei. E pior do que comprei de um que já era terreiro durante 60 anos, a casa em petição de miséria, tudo quebrado, casa endividado. Adivinha do bolso de quem que saiu? Adivinha? E aí se tem não rola esse negócio, ela trocou de carro, não rola, amigo. Trocou de carro porque aqui, o seu Luiz Fernando ralou muito, 35 anos e hoje está aposentado. Fala, pai Luiz Eduardo. A minha visão sobre remuneração de sacerdote, ela é muito alinhada com a visão do pai Felipe. Tá? Eu tenho uma visão, apesar de parecer contraditório com o que eu falei anteriormente, mas não é não. Nem acontece na casa do Caboclo Birajara, lá ninguém é remunerado. Mas eu não vejo problema em o terreiro prover um prolabore, uma ajuda de custo para aquele dirigente que às vezes tem que optar, ou vai trabalhar como manicure, fazendo hora extra em algum lugar para poder ter o seu sustento, ou então vai atendendo terreiro. Eu já conheci terreiros que fecharam, porque o pai de santo tinha que optar, ou eu trabalho, ou então eu mantenho o meu terreiro. As duas coisas eu não consigo. Então eu não vejo problema do terreiro como um todo ceder um prolabore, uma ajuda de custo. Agora, de onde sai esse dinheiro para ser o prolabore ou ajuda de custo para o dirigente? Não é, na minha visão, da consulta, não é do atendimento espiritual, é de todas aquelas fontes de receita que o terreiro tem. O bingo, a rifa, a mensalidade, a cantina, tudo isso pode gerar, sim, uma ajuda de custo, um prolabore, para evitar que aquele terreiro feche, inclusive. Porque, às vezes, como eu disse, o pai de santo tem que optar, olha, ou eu atendo no terreiro ou eu vou trabalhar. E eu já vi vários terreiros fecharem por causa disso. Então, apesar de parecer contraditório com o que eu falei anteriormente, que não deve ter cobrança no nosso ponto de vista sobre trabalhos espirituais, mas a remuneração a título de prolabore, a remuneração a título de ajuda de custo para o pai de terreiro, para que ele possa se dedicar mais
Não que ele precise daquilo para viver, mas para ele se dedicar mais ao seu trabalho espiritual, às vezes é necessário, porque senão aquele terreiro fecha. E a questão que eu acho importante a gente deixar claro aqui é da onde sai esse dinheiro como prolabore lá para o dirigente. Na nossa visão, não é da consulta, de vender a palavra do preto velho, de vender o conselho do caboclo, não é isso. É de outras coisas que são fontes de renda da casa como um todo. Essa é a minha visão. Maravilha. Estou muito curioso para saber depois, Pai Luiz Eduardo, se a gente está recebendo muita gente aí na fanpage facebook.com/Movimento Mirua, porque daqui a pouquinho nós vamos dar voz aí para os nossos amigos, não é isso, Pai Luiz? Pai Luiz, esse tema é muito complexo e é quente, né? Então tem vários comentários aqui sobre essa questão. Daqui a pouquinho a gente vai ler. E você que tá assistindo a gente pelo Facebook, deixa aí o seu comentário também. Você concorda, você discorda daquilo que a gente está conversando aqui? Qual é a sua opinião? Coloca aí que daqui a pouquinho a gente lê. E olha, mãe Andréia, veja só, aí compramos lá o imóvel, olha só, gente, compramos o imóvel, né? Porque eu vendi um imóvel que nós tínhamos em Higienópolis e foi o valor certinho de comprar lá o imóvel do Theo. Qual era na minha santa ignorância, né? Na minha ingenuidade? Pô, daqui a um ano o Theo está bem, eu posso começar a receber um aluguelzinho, né? Porque se a gente tivesse um outro lugar, não ia ter que pagar aluguel, né? Aí eu estou aqui na minha santa ignorância, né? E tal. Olha, um ano passou, eu falei, dona Flávia, vem cá, a senhora agora foi demitida e a gente vai precisar realmente daquele aluguelzinho e tal. O que a senhora acha, hein? Olha, eu acho melhor você ir lá falar sobre isso com a Cabocla Jurema. Não faz a coisa sem falar com ela, não, que eu acho que vai dar ruim. A senhora acha? Acha melhor? Acho. Vai lá e fala. Para quê, gente? Para quê? Ah, minha mãe Jurema, sabe como é que é o negócio, né? A gente já começa coçando a cabeça assim, né? Seu aparelho está desempregado, né? E tal. E eu pensei, eu fiz a doação daquele valor, e tal, recebi aluguel e disse assim, olha, meu filho, presta atenção numa coisa. Vem cá, bonitão, escuta aqui que eu vou falar para você. Eu vou dizer uma coisa para você. O dia que vocês imaginarem pegar um centavo aqui dentro dessa casa, você está vendo aquela porta ali? Tô. Aquela porta ali vai estar fechada e ninguém mais vai entrar aqui. Deu para você entender? Faz a parte de vocês lá fora, a sua parte, trabalhando, porque muito dinheiro você não vai ter, não, mas o pão nosso cada dia não vai faltar na sua mesa. Aí passaram 6 meses. Aí as dívidas estão aumentando. E o bobalhão, né? Começou a coçar a cabeça de novo. Falei com a esposa, olha e tal, o aluguel. A mãe Jurema já falou contigo, era bom você não levar esse assunto de novo para ela, não. Aí levei, ela disse assim, vem cá, eu já tinha pedido a você, naquela nossa primeira conversa, para que você não retornasse com esse assunto, isso aí não tem como. Por favor, faça a sua parte. E aí nunca mais eu toquei no assunto. Como é que é isso, mãe Andréia? Sacerdote, na sua opinião, pode ser remunerado, não pode ser remunerado? Essa decisão de se dedicar exclusivamente à caridade já geraria em si uma série de custos para a corrente mediúnica? Como é que a senhora vê isso? Eu vou seguir o que a mãe Adriana colocou. Eu não sei de onde viria esse prolabore, porque nossas casas ela já tem tanta coisa para pagar com uma arrecadação tão pequena, né? Eu estou falando isso de 90% das casas, que as arrecadações são da contadinho, né? E quando falta, mãe Andréia vai lá e repõe. Eu tenho uma história muito parecida com a sua, Luiz. O imóvel hoje da casa do Caboclo Jundiara era minha casa. E eu só vou me alongar para dizer o seguinte, por que eu acho que eu sou a favor da cobrança de certas obrigações na casa. Eu vou fazer vários linkzinhos como uma teia de aranha para chegar onde é a resposta da minha visão. Quando eu morava aqui, e a Casa Jundiara começou, como a maioria das casas de Umbanda começam, ou no terreiro, ou numa garagem, como o Pai Abílio coloca, né?
Então, eu comecei com um quartinho nos fundos do terreno. Era um terreno enorme. Quando vocês vierem aqui na Casa de Jundiara, vocês vão ver que hoje, onde é o terreiro, era o meu quintal. E eu não tinha vida, né? Meu sábado, meu domingo, eu trabalhava, sempre trabalhei, né? Como funcionária pública. Conseguia conciliar as duas coisas. Eu não tinha sábado, eu não tinha domingo, eu não tinha feriado. Quando não tinha sessão, as pessoas batiam na minha porta, porque eu morava aqui, né? E achava que eu tinha obrigação de atender, porque eu era uma sacerdote, uma sacerdotisa. E o que aconteceu? Chegou uma época que eu não tinha mais vida própria. Eu não podia mais sentar num domingo para ler o meu jornal, que eu gostava de ler, porque o meu muro era baixo, então quem passava na rua sabia que eu estava em casa, ou então via o meu carro na garagem, né? Então, eu comecei, a minha vida começou a ficar muito misturada, a minha vida pessoal, com a minha vida enquanto dirigente de culto. E isso chegou uma hora que ou meu casamento acabava de vez, porque eu não tinha mais vida, né? Ou eu tinha que viver, tentar conciliar. O que eu fiz? Entreguei todo o imóvel para a Casa de Seu Jundiara e fui morar onde eu moro até hoje, em Praia de Mauá. É longe para burro, é em Magé que eu moro, né? E o que acontece? As pessoas, quando chegam na casa, aí foi o que o Pai Luiz falou. Cada casa, eu sempre digo, cada casa é uma casa e cada doutrina é uma doutrina diferente. Tem casas que só trabalham com consulta com preto velho, caboclo, com Exu, né? Só com as entidades. Na Casa de Seu Jundiara, a gente não trabalha assim, nós temos obrigações, que as minhas mãos eu tenho que estar completamente energizada, doada para aquele filho. Ali não é o caboclo, não é o preto velho, não é isso. É minha doutrina, eu sigo a minha raiz, que eu sigo aqui. Eu vou doar a minha energia, o meu tempo para aquela obrigação. E obrigação, quando eu falo, não é de obrigar, não. Entendeu? Então, quando a gente fala sobre prolabore, isso é outra complicação. Não sei de onde viria. Por exemplo, aqui na Casa de Seu Jundiara, eu poderia fazer vários eventos, mas a casa continua sempre precisando de alguma coisa. Então, é complicado. Para o padre não é complicado porque ele não... Como é que eu vou falar? Ele não banca uma igreja, vamos dizer assim, um imóvel, né? O pastor, ele tem cota, e a cota dele é altíssima. É altíssima. Aqui na ilha tem uma grande igreja da Universal que fechou e virou. É difícil isso acontecer. É difícil acontecer, mas aconteceu. Virou uma oficina mecânica. Quando eu cheguei na oficina, que eu olhei a estrutura, eu falei, meu Deus, isso daqui era o quê? Um teatro? Né? Nós não conhecia. Não, aqui era uma igreja. Mas como o pastor não bateu a cota, ele teve que entregar o imóvel. Olha só, hein? Nós, enquanto umbandista ou candomblessista, nós não temos que bater cota. A nossa cota a gente tem que bater lá em cima, né? Com eles e com os nossos amigos espirituais. Então, assim, é muito complicado o prolabore. Eu sou a favor, entendeu? Porque como esse pai de santo que você falou, que ele largou toda a vida dele, eu conheço vários que não casaram, não optaram em ter filhos, abraçaram o culto como família, os filhos de santo como família, né? E quando chegam numa velhice, muitos desses filhos de santo vão embora. Ainda tem isso. Ainda tem isso. Entendeu? Eu conheço várias casas que aconteceram isso, que fecharam, porque quando mais precisou,
entendeu? Porque você só se doa, Concluindo, né? Não estou falando da Umbanda, porque são várias portas, são vários canais, são várias doutrinas, entendeu? Então, assim, é complicado porque, por exemplo, aqui na Casa Jundiária não poderia ter um prolabore mensal, porque mensalmente você tem que fazer coisas, entendeu? É complicado, muito complicado. Pai Ricardo, é justo, na sua opinião, remunerar um dirigente espiritual? O que o senhor acha? Na minha visão, eu não teria como fazer isso, porque já não tem, né, como a gente falou, já não tem renda para pagar as contas, para tirar para o pai de santo, para o dirigente, seria complicado. A não ser grandes casas enormes que eu conheço, que eu sei que conseguiam fazer isso, e se trocavam carro e faziam outras coisas, e a casa estava caindo aos pedaços, né? Mas não entraremos nesse assunto. A gente, assim, eu moro, o terreiro é na frente, eu moro na parte de trás. As pessoas tocam o interfone na minha casa diariamente, eu estou entrando em casa, as pessoas me abordam na rua, tá se lavando no terreiro, varrendo calçadas, as pessoas me abordam o tempo inteiro ali. O que acontece? Eu tenho um outro braço, que é o IFA, o Babalô de IFA. Então, eu jogo, eu cobro por jogo, tudo dentro da parte do IFA. Agora, na Umbanda, eu não cobro R$1, né? Na minha visão de Umbanda, eu não tenho que cobrar nada. Mas também eu não abro minhas portas fora de sessão. Eu posso conversar com um filho de santo, alguma coisa assim, mas passou um transeunte, me ligam muito. Meu telefone ficou disponível esse mole. Antigamente eu divulgava ele vinculado à casa, então as pessoas me ligam direto. Hoje tem sessão, você atende, não sei o quê. Eu não atendo Umbanda fora de dia de sessão. Muito bem. E as pessoas, quando me ligam para falar de jogo, né, eu também não sei ganhar dinheiro, né, é o honesto demais, ou a cultura da Umbanda ainda é muito, muito vibrante, muito latente na minha vida. As pessoas, quando ligam, perguntam sobre jogo, alguma coisa, eu falo, vem, conversa com o Preto Velho, conversa com o Exu, Caboclo, o que seja. Se conseguir resolver a sua vida no 0800, maravilha, segue o jogo. Agora, se não conseguir, a entidade... Eu acho que deu uma parada lá na internet do Pai Ricardo. Agora voltou. Não, se eu indico, né, a pessoa para vir falar com uma entidade antes de pagar algum jogo, né? Então, eu tenho muito isso também. Entendi. Se a entidade não conseguir resolver, tudo bem. Aí você abre o jogo, aí é cobrado, aí eu cobro ebó, tem que fazer iniciação, fazer santo, não sei o quê. É outra coisa, não é Umbanda. Tanto é que meus filhos de Umbanda, eu ainda não tenho nenhum iniciado dentro do IFAR. Eu não misturo as coisas. Uma coisa é uma, outra é outra. Eu tenho a minha visão que Umbanda tem que ser 0800. E eu acho assim, na minha opinião, mais uma vez, eu não quero divergir com ninguém, mas eu acho que temos que ter as nossas profissões. Não é porque o padre, a gente sabe que a Igreja Católica foram anos junto com imperadores, cobrando impostos, isso, aquilo, outro. Então, era uma máfia, né, dentro da religião, e se cobrava para tudo. A gente não pode comparar a Umbanda com o catolicismo, uma outra estrutura, com o evangélico. A gente fala mal de como as pessoas
usam dinheiro, a gente vai querer fazer a mesma coisa? Não sei. Entendeu? É complicado, né? É delicado demais. Com certeza. Pai Nelson, como é que o senhor vê isso? O dirigente deveria ser remunerado? Como é que o senhor acha isso? Queria ver a opinião do Pai Nelson, embora a gente esteja em cima da hora, da mãe Rosana e também da mãe Adriana. Fala, Pai Nelson. Será que ele não está nos ouvindo? Não tem problema. Vamos passar lá para a mãe Rosana. Como é que a senhora acha, mãe Rosana? Ah, voltou o Pai Nelson. Fala, Pai Nelson. O dirigente deve ser remunerado, na sua opinião? Se a casa tiver condições, sim, não teria nenhum problema. Agora é difícil encontrar uma casa que tenha essas condições. Eu acredito que se a gente conseguir, a partir de 100 médios pagando mensalidade, pode-se começar a se pensar no assunto. Fora isso, é muito difícil. Entendi. Muito difícil mesmo. Mãe Rosana, o que a senhora acha? O dirigente deveria ser remunerado? Eu não julgo, pois entendo que cada casa é um caso. Eu entendo que não, a princípio, não seria remunerado, mas eu vejo muito pelo meu caso. Eu levei assim muitos anos para assumir a minha missão sacerdotal, porque eu justamente não conseguia conciliar a minha profissão com o meu pessoal e com a responsabilidade, né, do sacerdócio. E aí, durante muitos anos, eu não conseguia conciliar isso, e hoje eu estou aposentada. Então, no meu caso, o que eu tinha, eu penso assim, o que eu tinha para receber da espiritualidade, eu recebi durante toda a minha trajetória de vida e na minha trajetória profissional. Então, hoje, nesse momento, eu entendo que é o momento de eu, enquanto, né, pessoa, fazer a minha parte. Né? Então, eu não considero a questão de receber como uma remuneração. É o meu caso. Entendi. Eu só queria agora saber aqui da mãe Adriana, se ela está aqui online conosco. Mãe Adriana, a gente sabe que nos candomblés tem a questão do jogo de búzios, né? E, na maioria dos casos, creio eu, isso é remunerado, é aquela famosa salva, né, de chão que a gente costuma dizer. Como é que é isso? Como é que a senhora vê isso? É algo normal, do cotidiano, dos candomblés? E dá um parecer sobre isso para a gente, por favor. Não, o jogo de búzios é cobrado, né, as obrigações são cobradas, né, uma coisa ou outra que é feito no tal do 0800, mas a maioria das situações que acontecem no candomblé são cobradas, entram num acordo, geralmente as obrigações, né, que o filho de santo tem que dar é cobrada, né? Por quê? É aquela coisa, o candomblé, você tem que pagar luz, você tem que pagar... muitas casas pagam água, né? Tem toda uma demanda, né? Tem muitos elorixás, babalorixás que vivem só dali daquela situação, da religião. Né? Por exemplo, eu ainda não tenho casa aberta, toco minha parte da Umbandazinha ainda bem devagarzinho na minha casa, vivo do meu trabalho, e ainda não tem essa coisa da relação da compra, mas da cobrança. Mas jogo de búzios e obrigação é sempre cobrado no candomblé. Uma coisa ou outra que é feito no 0800, mas... Entendi. Eu acho que a grande maioria, então, das nossas lideranças que aqui estão, elas são favoráveis, né, à remuneração do dirigente. E agora a gente vai querer saber o que os nossos internautas estão falando, comentando sobre o nosso programa Voz do Axé, o que eles acham sobre o tema, sobre os subtemas. E aí, com a palavra, o dirigente da Casa do Caboclo Ubirajara, nosso querido Pai Luiz Eduardo. Diz para nós, Pai Luiz, como é que está aí a fanpage do Mirua na noite de hoje? Pois é, Pai Luiz, esse assunto dá muito pano para manga. A gente tem muito comentário. Eu vou procurar ler aqui os mais sintonizados com o que a gente está conversando. O Pai Felipe Aguiar, que está nos acompanhando, ele fala o seguinte, olha, falta o senso de pertencimento nas pessoas. Muitas vezes a assistência ajuda muito mais que o próprio corpo mediúnico.
E mais adiante ele fala o seguinte: quando as pessoas estão com certa dificuldade, a primeira coisa que cortam é a mensalidade. Denise Batista fala o seguinte: o corpo mediúnico de uma casa tem que ter consciência de que ali você está trabalhando sua espiritualidade e que esta casa precisa se sustentar materialmente pelos próprios médiuns da corrente. Bruno Maciel: eu acredito que o comprometimento de um membro de uma casa deve ser, inclusive, no âmbito financeiro. Não acho errado essa coparticipação. Acho errado é a falta de compromisso com o objetivo maior do trabalho praticado. Maravilha. Eu queria até, se o senhor me permitir, Pai Luiz, o senhor começou falando o primeiro deles, que foi o nosso querido Pai Felipe Aguiar, não vamos nos esquecer, que é um dos fundadores do Mirua, dirigente da tenda de Umbanda Olhos de Lince, sua bênção. Olha que estamos morrendo de saudade do senhor, da mãe Valéria. Cadê vocês? Nós precisamos de vocês aqui. Vem embora, Pai Felipe, um abração. Está nos acompanhando, está nos acompanhando. Maravilha, maravilha. Fala, Pai Luiz. Maria Antônia Bretas, ela diz o seguinte: tivemos bastante dificuldades nesse ano de pandemia. É muito difícil cobrar se você sabe que o irmão está passando por problema de desemprego, que foi o que aconteceu nesse ano. Mas devagar, às vezes abrindo mão de alguns meses, diminuindo o valor para alguns que sabíamos que não poderiam acertar, estamos conseguindo sobreviver. A maioria está cumprindo com suas obrigações, com jeito e cuidados ao cobrar, para não melindrar ninguém, mas tendo austeridade para mostrar que cada médium é responsável pelo solo sagrado que o acolhe. Essa dificuldade, acho que todos os terreiros, a maioria está passando nessa pandemia. Verdade. Carlos Alberto Marques de Oliveira: quando ingressamos numa casa, sabemos ou devemos saber todas as condições materiais e espirituais, todos os tipos de compromissos. O combinado não sai caro. Liliane Rufino: boa noite, bênção. Acho que um dos problemas é que tem pai e mãe que querem viver exclusivamente da religião. Acham que por se disporem diariamente a atenderem, devem ser pagos regiamente. Isso confunde muito. Vladimir Camilo: boa noite a todos. Fui convidado para administrar as finanças de uma casa, onde o dirigente retirava do bolso. Agora estou planilhando as despesas e cobrando dos membros. Foi estipulado R$ 35 e, para surpresa, muitos simplesmente saíram. Outros se escondem para não pagar. Vejo que é um trabalho árduo e complicado. Difícil isso, né, minha gente? Beta Monteiro: a bênção de todos. Acho que todos os recursos extras, rifas, venda de produtos para ajudar a manter os templos. Quanto à cobrança do trabalho espiritual, gostaria da opinião de vocês quanto ao destino dessa renda. Acho válido para manter uma casa, sim, mas a cobrança, por exemplo, de R$ 3.000 para um trabalho onde está a caridade e a intenção dessa cobrança, visto que hoje, principalmente, a assistência está carente financeiramente. Vânia Souza falou o seguinte: Pai Luiz Eduardo, concordo com o senhor em tudo. Obrigado, Vânia, obrigado pelas palavras. Janaína Nazário: boa noite a todos os irmãos. Bênção, Pai Luiz Fernando, bênção, Mãe Flávia, a todos os pais e mães presentes. A Maria Antônia Bretas: graças a Deus, mesmo com todas as dificuldades que estamos passando, os médiuns da nossa casa sempre colaboram com o que podem, quando precisamos de uma ajuda. É com tanta boa vontade que acaba se tornando uma grande ajuda. Que maravilha, Maria Antônia, que maravilha isso que você está falando para a gente, dessa boa vontade dos médiuns colaborarem. E ela diz mais adiante: acabando de falar isso, o Pai Ricardo, cada um colabora com o que pode e estamos sobrevivendo. Caio Benassi: no Corel, casa que dirijo, não cobramos nada dos médiuns da casa e também não cobramos mensalidade. Todos os custos de manutenção do terreiro, no momento futuro, serão rateados entre os filhos da casa. É uma outra forma de gestão. Ele não cobra mensalidade, mas ele rateia os custos da casa quando acontecem. Palomir Ruth Vieira: concordo com o comentário do Pai Luiz Eduardo. Obrigado, Palomir. Janaína Nazário: concordo com tudo que Pai Luiz falou. Mais adiante, vamos ver. Luiz Vieira: missão é missão.
não tem que ter remuneração, pois os bons espíritos já nos dão tudo, pois os procura e porque está precisando ser ajudado. Os bons espíritos vêm trabalhar para ajudar, pois quem pode ajuda com bom gosto. Vladimir Camilo, mensalmente demonstra o balanço do arrecadado e gasto, nunca revelando quem pagou ou deixou de pagar. Então, o Pai Luiz e demais pais e mães presentes, vocês viram que as opiniões também são variadas, né? Sobre questão de remuneração de dirigente, sobre questão de cobrança. As opiniões são variadas e todas elas muito válidas para o nosso entendimento. São esses os comentários, Pai Luiz. Com certeza. Nós tivemos historicamente, né, algumas questões envolvendo isso, por exemplo, no próprio período da anunciação da Umbanda, quando Zélio Fernandino de Moraes realmente não aceitava qualquer tipo de remuneração, né, que chegasse lá à casa. Isso acontecia, né? Por outro lado, fala, Pai Luiz Eduardo. Eu não queria interromper o senhor, se eu podia terminar de falar, mas já que me deu a palavra, eu só queria completar todos os meus raciocínios com um fato que aconteceu comigo. Lá na Casa do Caboclo Birajara, a gente tem fontes de renda, como mensalidade, rifas, eventos, uma série de coisas, mas isso não impede que a gente passe dificuldade de vez em quando. Às vezes a coisa aperta de uma forma tão grande que nos preocupa muito. E há um tempo atrás, eu passei por uma situação muito difícil com a casa em relação a esse balanço de receitas e despesas. A gente estava realmente muito difícil. E vocês sabem, nós que somos espiritualistas, quando a gente tem alguma dificuldade, a gente conversa com o alto, né? A gente pede orientação. E eu fui pedir orientação. Gente, o que eu faço? Está muito difícil a situação, eu não sei como resolver. E aí eu esperava que alguém lá de cima falasse assim, calma que nós vamos te ajudar. Essa era o meu desejo, né, que acontecesse. E aí, conversando com a minha pombagira, sim, gente, eu recebo pombagira, e aí, conversando com a minha pombagira sobre essa questão, ela falou, ao invés dela falar, calma que eu vou te ajudar, ela falou o seguinte, aprenda uma coisa, todas as dificuldades financeiras nada mais são do que um desafio à sua inteligência e criatividade. Quando ela falou isso para mim, eu botei a cabeça no lugar e fui ver onde eu podia ser mais criativo, onde eu podia ser mais inteligente, e resolvemos o problema. É isso. E tem uma coisa, né, gente, que aí era onde eu ia complementar. Um dos mentores do Chico Xavier, certa vez, o Emmanuel, ele se manifestou sobre isso. E ele disse que quando a obra é boa, a espiritualidade paga a conta. E esse espiritualidade paga a conta, ele não é na acepção da palavra, vai cair chuva de moedas do céu, dinheiro, não é isso, de forma nenhuma. É porque, na verdade, gente, eu acho que Deus ele está lá em cima, claro que, embora ele seja onisciente, onipotente, né, indiscutivelmente, mas ele também nos colocou aqui para que nós colaborássemos com ele, vejam bem, né? Em relação a uma das suas principais obras, que foi a humanidade. Então, nós somos, sim, auxiliares de Deus, colaborando com a humanidade. E quando a gente colabora com a humanidade, quando a gente trabalha pensando no coletivo, não conjugando o verbo na primeira pessoa do singular, mas na primeira pessoa do plural, no nós, sem dúvida nenhuma, existe uma coisa chamada sincronicidade com nossos guias e orixás. Essa sincronicidade, ela nada mais é do que eles estão lá de cima vendo o teu trabalho e eles abrem assim o teu passaporte, dão uma carimbada dizendo assim, esse trabalho vai à frente. Esse trabalho vai à frente, porque está pensando no coletivo. A partir do momento que está trabalhando para o coletivo, eles lá em cima colaboram para que todas as demandas, todos os desafios possam ser devidamente honrados. Eu acho que isso é uma é a moral da história, que a gente pode sempre segurar com fé nas mãos da espiritualidade. Posso falar um pouquinho? Claro, mãe Adriana, por favor, é um prazer. Então, essa coisa do astral, né? Do astral ele caminhar em nosso socorro, eu digo que sempre quando a gente faz o bem, Deus diz amém. E eu acho que é isso que a gente está falando aqui.
porque eu lembro que eu ainda não era nem iniciada no candomblé, né? Em dezembro de 2002. Na época, na casa que eu frequentava, a mãe de santo da casa, na época, falou que eu tinha que tomar um ebó. Ebó de tudo que a boca come e tal. Hoje eu sei o que é isso, mas na época não. E eu não tinha dinheiro nem para comer. Sabe? Trabalhando assim, vendendo uma coisa ali, vendendo aqui, eu era camelô, não tinha trabalho fixo, filho pequeno. Aí cheguei assim, na época, o dono da casa é Ogum, dessa casa que eu frequentava. E eu cheguei no templo e falei assim: Ogum, meu pai, a mãe de santo falou que eu tenho que tomar esse ebó, mas eu não tenho dinheiro. O senhor sabe que não tem dinheiro para comer? Parei. E embora. Isso era um sábado. Passou do sábado, passou o domingo. Aí, na terça-feira, terça é dia do Ogum. Aí resolvi ver um show, abri o jornal, nessa época eu morava na casa da minha irmã, abri o jornal e fui para ver um show no Tom Zé. E aí, quando eu passei na roleta do trem, tinha uma bolsa caída, assim, perto da roleta. E a nota de R$50 estava começando a circular. Essa bolsa estava cheia de nota de R$50. Eu achei quase R$5.000 na época. Eita, cara. E aí, assim, eu consegui pagar sabe aquelas coisas assim fixas que você vai, aproveita que está com dinheiro e vai sanando por um ano? Creche comunitária do meu filho, que era pouco, mas eu pagava. A menina da Kombi, que dirigia a Kombi, assim, eu fiz o negócio, sobrou dinheiro, eu cheguei para a mãe e disse: sobrou isso aqui. Aí ela: mas não precisa, porque isso aqui dá para fazer um. Não, mas quem me deu isso aqui foi esse de chá, foi o compra tudo que ele precisava. Eu não entendia nada e dei para casa. Eu usei tudo que eu precisava. Então, é isso. Eu acho que quando as energias que nos acompanham, sendo iniciado ou não, dos nossos guias, dos nossos orixás, quando vem que realmente nós temos dificuldade, e se você eles vão dando um jeito. Quando chega a hora, quando é a hora, tem a necessidade, nós temos as nossas proteções, nossos guias, nossos orixás, eles dão um jeito, aparece de alguma forma, ou é um trabalho que aparece, é uma oportunidade, mas sempre quando a gente viu que o problema antes era enorme, de repente o problema desaparece, sanado. Com certeza. É como diz a música do Gilberto Gil, né? Anda com fé eu vou, porque a fé não costuma. Isso aí. A fé não costuma falhar. Isso aí, com certeza. Pai Luiz Eduardo, conta para mim se a gente já pode falar sobre a próxima edição do programa A Voz do Axé. Se a gente vai rufar os tambores? Vamos rufar os tambores, Pai Luiz. Mas antes disso, o senhor me permite falar um testemunho? Por favor, por favor. A mãe Adriana está falando da grande ajuda espiritual, ela é incontestável, essa ajuda espiritual. E eu queria dar um testemunho, outras religiões dão testemunhos de coisas que parecem inacreditáveis, e eu quero dar um testemunho de uma coisa inacreditável que aconteceu comigo. Há muito tempo atrás, em época de faculdade, em época assim, sem emprego, duros, que nem um coco, sem dinheiro nenhum. Naquele dia eu estava em aula e eu iria à noite para o terreiro para dar consulta. E eu não tinha dinheiro para comprar o fumo para o guia trabalhar naquela noite. E eu estava na aula, assistindo a aula e com a cabeça viajando nessa preocupação. Olhando para o professor, mas sem ver o professor. Até que eu cheguei em um momento e falei assim: chega, não vou pensar mais nisso, porque não adianta, não sei como será hoje, vou voltar para a aula. E abaixei a cabeça para copiar a matéria. E quando eu abaixei a cabeça, em cima da minha mesa, estava o dinheiro materializado. Não sei, ninguém passou na minha frente, é um testemunho que eu quero dar, não sei de onde veio esse dinheiro. Mas não tem outra explicação, era o dinheiro certinho para eu comprar o fumo. Isso tem mais de 20 anos. Talvez uns 30 anos, e eu nunca me esqueci, porque não teve ninguém passando na minha frente que pudesse deixar cair ali aquele dinheiro. Foi uma senhora prova da espiritualidade, que quando é necessário e quando não tem outro jeito, a espiritualidade arruma de alguma maneira. Era isso que eu queria dar o testemunho. Eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso mesmo, sem dúvida nenhuma. Eles são assim... Não é? Sem palavras, sem palavras. Eu costumo dizer que, por exemplo, orixá na minha vida, guia, né?
foi bem antes de eu chegar no Candomblé, porque eu passei por situações, quando pequena, eu fiquei órfã pequena, né? E vários livramentos que eu tive foi assim, não é daqui, de coisas que a gente vê, né? São dos invisíveis, das forças invisíveis, dos ancestrais que caminham conosco. Entendeu? São os nossos testemunhos de fé, né? E olha, podemos até fazer uma vez uma edição do programa Voz do Axé, exatamente contando esses testemunhos de fé. E como tem, gente. Eu tenho muitos também, com certeza. Vamos bolar esse aí. Pai Luiz Eduardo, podemos ou não podemos Rufem os tambores! Rufem os tambores! O tema do nosso próximo encontro, Pai Luiz Fernando, qual é? Muito bem. Em primeiro lugar, vamos avisar que não será numa sexta-feira. Normalmente, o próximo programa, que agora o A Voz do Axé, é apenas e tão somente uma vez por mês, não é isso? Então, ele deveria ser no dia 30 de abril. Só que 30 de abril, gente, para vocês terem uma noção, é o dia que antecede algo muito importante para todos nós que participamos do Mirua. Vocês sabem o que é? É o aniversário do Mirua. Estou sabendo, exatamente. Mas estou sabendo. O passarinho contou para a senhora, né, mãe Adriana? Vai ficar velhinho, mais velhinho. Vamos soprar velhinha virtual, de forma virtual. Então, vai ser no sábado, dia 1º de maio, às 3 horas da tarde, de 3 às 5, a edição especial do programa Voz do Axé será com o seguinte tema: Mirua em Ação, 8 anos. 8 anos materializado. Então, vamos contar tudo sobre o que aconteceu. Me chegou uma pergunta que, olha, eu prometo responder isso para vocês. Foi a espiritualidade quem falou. O que quer dizer esse nome Mirua? Olha só. O que é isso? De onde é que isso surgiu? Embora seja uma sigla, né? Como é que isso surgiu? Qual é o fundamento disso? Então, tudo isso nós vamos trazer para vocês e nós não podemos esquecer que os nossos pais e mães espirituais estarão gravando vídeos. A nossa querida irmã Letícia vai preparar um vídeo do nível do Mirua, dos 8 anos do Mirua, contando boa parte da história. E olha, outra coisa, esse mês de abril tem muita novidade, é aniversário do Mirua, todos nós vamos ganhar presente e um presentaço que está para pintar aí, que é o grande portal do Mirua, está quase pronto, está saindo do forno, vai ajudar todo mundo, vai ajudar as casas, inclusive em relação à questão de remuneração, nós vamos falar sobre isso mais para frente, tá certo? Então, dia 1º de maio, 3 horas da tarde, sábado, aniversário do Mirua, tema Mirua em Ação, 8 anos. E se o pai Luiz Eduardo me permitir contar mais um segredo, eu vou contar. Hoje é dia de contar segredo, gente. Vamos lá que eu quero saber. Qual é o segredo? O segredo é o seguinte: a partir do mês de abril, esse é mais um presente que o Mirua está dando para as nossas tradições. O Mirua vai estar iniciando mais um programa, mais uma live, tá, dentro da sua grade de atividades, e terá o nome, esse projeto terá o nome de Mirua Recebe. Então, o Mirua Recebe será uma live, uma vez por mês, já com datas já programadas. O primeiro será dia 16 de abril, que é uma sexta-feira, 8 horas da noite. Quem está liderando esse trabalho dentro do Mirua é o nosso querido pai Felipe Brasil, dirigente do Templo Espiritualista Aruanda. E o primeiro convidado, esse programa, para vocês terem uma noção, ele será um programa exclusivo de entrevistas com dirigentes, com lideranças, com pessoas importantes dentro da nossa tradição, da nossa sociedade, entre outras coisas. Primeiro, serão beneficiados e chamados para a entrevista os dirigentes que pertencem ao Mirua, associados, pessoas que trabalham junto com o Mirua, parceiros do Mirua. Vai chegar a hora de todo mundo ser entrevistado neste programa. Mas o primeiro entrevistado, dia 16 de abril, sexta-feira, 20 horas,
será a nossa querida Iá Maria Elise Rivas, que é a dirigente da Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino, né, lá de São Paulo. Então, Mirua recebe, vamos falar sobre vida, vamos falar sobre axé. Sexta-feira, 16 de abril, 8 horas da noite, a partir de amanhã, já vamos ter essa propaganda aí para geral, para todo mundo ver, que a Letícia ela não brincou em serviço. Letícia já preparou, o flyer está lindo, 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 lindo. Entendeu? Então, muita coisa bacana esse mês de abril aí que antecede o aniversário do Mirua. Não é isso, pai Luiz Eduardo? Com certeza, e temos muitos motivos para comemorar pelos projetos vitoriosos do Mirua e por tudo aquilo que vem pela frente. Não é, pai Luiz? Com certeza, e vem mais por aí, porque estamos trabalhando em projetos de assistência social, tendo Mãe Adriana como líder junto com outros pais e mães espirituais. Temos também as mídias aí sob a supervisão do pai Ricardo Polato. Estamos tentando ver se a gente consegue chegar num projeto de meio ambiente também para o Mirua, que isso é muito importante. E vamos chegar lá. Se Deus quiser, vamos chegar lá. Tá bom? Muito bem. Pai Luiz Eduardo, ele fez a prece de início e vamos trabalhar aí nessa dualidade. Vamos pedir, então, a nossa querida mãe Andréia de Oxóssi, dirigente da tenda do Caboclo Jundiara, para ela fazer para nós a prece de fechamento. Por gentileza, mãe Andréia. Bom, agradecendo a presença de todos, meu pedido de bênção aos pais e às mães, a todos aqueles que estão nos assistindo nas mídias, vídeo Face, né? Nós vamos pedir ao nosso grandioso Pai Oxalá, ao nosso grandioso Pai Omulu e Pai Obaloaê, que nesse período que o nosso planeta está passando, diante desta pandemia, de tantas famílias com suas perdas de entes queridos, pessoas acamadas, internadas, principalmente as pessoas que estão sofrendo de um mal invisível, que é o medo, o receio dessa doença ser acometido dentro das suas casas. Aos nossos amigos, pais de santo, aos filhos de santo de todas as casas de Umbanda, de Nação, de Candomblé, nós vamos rogar, Pai Omulu, que nesta hora tão sagrada, nesta noite, que possa passar com suas palhas santas, suas palhas abençoadas, na coroa de cada um de nós, de cada um deste planeta, que possa trazer paz, a saúde, o acalanto, o colo do preto velho, a mão que afaga a todos nós de um caboclo, que nesta noite todos nós possamos ser abençoados com a força de nosso Pai Oxalá. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Muito obrigado, mãe Andréia. Pai Luiz, seu boa noite. Vamos fechar. Vamos agradecer aí a presença de todos esses pais maravilhosos, essas mães maravilhosas que estiveram conosco aqui hoje, abrilhantando esse programa. Muito obrigado, a vossa bênção, vocês são maravilhosos e o Mirua está aí botando o bloco na rua graças a vocês. Pai Luiz Eduardo, fala para nós o boa noite. Pessoal, eu quero agradecer a presença de todas as lideranças que estão aqui conosco e você que está nos acompanhando também pela internet. Você já sabe, a cada 15 dias nós temos um encontro marcado. Muito obrigado pela presença e lembre-se, dificuldade financeira na sua vida, no terreiro, em qualquer lugar, é só um desafio para a sua inteligência e criatividade. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja. E como sempre fazemos, no final das nossas lives, olha o dedinho rodando, rodando, e ele vai... Isso aí. Ele vai parar assim, olha. Vacina. Isso aí. Vacina. Amamos vocês. Beijo no coração de cada um. Boa noite a todos. Boa noite. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Saúde. Bom final de semana. Obrigado, Letícia. Muito obrigado mesmo.